Conhecer todos os grupos da Força em Star Wars. A Força é um campo de energia mística que permeia todos os seres e une a galáxia. Ela está presente dentro de todos os organismos, mas existem indivíduos fortes o bastante para sentir o seu poder. Esses são tidos como sensitivos à Força, aqueles como os Jedi, os Sith e tantos outros grupos que cultuam e utilizam a Força são integrados por indivíduos sensíveis a ela, mas não necessariamente todos esses grupos são feitos de usuários da Força. Há alguns, como os discípulos e os guardiões dos Whills, onde seus integrantes não manipulam a Força, ou alguns como o Caminho da Mão Estendida, que até mesmo abominam o uso dela e se opõem aos Jedi. Então vem comigo para conhecer todos os grupos de usuários da Força agora. Bom, ao todo temos dezenas de grupos, então eu organizei eles por blocos, começando pelo lado luminoso. O maior representante dessa vertente é sem dúvida os Jedi. A Ordem Jedi é a maior organização baseada na Força da galáxia, sendo fundada há milênios antes da Batalha de Yavin. Em seu auge havia mais de 10.000 cavaleiros Jedi e sua base era o Templo Jedi em Coruscant, de onde partiam as decisões de seus líderes, o Alto Conselho. Os maiores inimigos da Ordem eram os Sith, que eram sua correspondência no lado sombrio, mas a gente já vai falar deles. Ainda no lado luminoso temos outros exemplos. Um deles foi uma adição recente, o Clã da Montanha. Esse clã de bruxas fazia uma oposição às Irmãs da Noite, tendo ambos os grupos situados no planeta de Dathomir. Trazendo uma visão mais alinhada com o que seriam os dogmas Jedi, o Clã da Montanha seguia um caminho de não violência e não confronto. Elas não buscavam vingança e não perseguiam seus inimigos, apenas lutavam se fosse necessário para se defender. Porém, isso não significava que elas eram vulneráveis. Já os Lonto eram uma raça que idolatrava o lado luminoso da Força. Eles possuíam uma forte conexão com a natureza e podiam usar a Força para manipular e fazer plantas crescerem. Os Lontos também tinham a habilidade de curar ferimentos através de um poder místico usando folhas de Traja. Por sua conexão com a natureza, eles acreditavam que quando o indivíduo morria, sua alma iria para algum lugar conhecido como os Jardins do Além. Ainda com os representantes do lado da luz, os Matukai eram outro grupo da Força. Eles usavam seus corpos físicos para canalizar a Força. Sua história dizia que eles haviam sido fundados por uma mulher sensitiva à Força que descobriu sua sensibilidade enquanto praticavam uma forma de arte marcial meditativa. A filosofia dos Matukai era centrada em criar o equilíbrio e harmonia entre a força espiritual e o corpo físico. E por mais que não seguissem os caminhos Jedi, durante a época do Império, os Matukai foram perseguidos pelo Império e também foram exterminados pelo Purgo de Sensitivos à Força. Já os Feiticeiros de Tund eram um grupo que se dividia no lado luminoso e no lado sombrio, fundado no planeta que dá nome ao grupo Tund. Porém, originalmente os Feiticeiros de Tund eram um grupo do lado luminoso e assim perduraram, mas alguns membros da organização caíram para o lado sombrio e eram considerados apóstatas. Os feiticeiros eram altamente habilidosos em criar ilusões e trocar de forma. Mas entrando agora no domínio do lado sombrio, nós temos os Sith, que são seus grandes representantes. Buscando caminhos opostos, a Ordem Sith surgiu de dissidentes dos Jedi que sucumbiram a uma busca pelo verdadeiro poder. Levados pela emoção, raiva, ódio e ganância, eles representavam uma corrupção dos aspectos da Ordem Jedi e eram os responsáveis pelo desequilíbrio da Força, principalmente após o seu grande plano de derrotar os Jedi ter sido posto em prática por Darth Sidious com a Ordem 66. Embora a morte de Palpatine tenha marcado o fim da Ordem Sith, ainda existiam cultos que seguiam as práticas Sith e seus ensinamentos, como por exemplo os Sith Immortal. E também próximos aos Sith estavam os Inquisidores. Por mais que não fizessem parte efetivamente da Ordem Sith, os Inquisidores estavam intimamente ligados a eles. Fundados pelo próprio Lorde Sombrio do Sith, Darth Sidious, os Inquisidores tinham como objetivo caçar Jedi ou sensitivos à Força que tivessem escapado do Grande Purgo Jedi. A maior característica desse grupo estava em suas armaduras negras e seu sabre de luz duplo, que podia até mesmo servir como um meio de transporte, o famoso sabre-cóptero. Todos os seus integrantes eram sensitivos à Força que acabaram caindo para o lado sombrio, mas que não faziam parte da Ordem Sith, apenas a serviam. E o lado sombrio de Dathomir era representado pelas Irmãs da Noite. Esse clã de bruxas se utilizava da Magic, um aspecto da Força explorado por elas. O próprio planeta Dathomir tinha uma forte presença do lado sombrio da Força nele, o que ajudava as Irmãs a canalizar esse poder através de um Incor mágico que fluía nas profundezas do planeta. Apesar de terem seu alinhamento ligado ao lado sombrio, elas não eram consideradas inimigas dos
Jedi, ou até mesmo dos Sith. Elas preferiam se manter afastadas dos assuntos galácticos e de outros conflitos de outras ordens. Não podemos deixar de fora também os Cavaleiros de Ren. Esse grupo foi liderado na época do Império por Ren, um humano sensitivo à força, cheio de cicatrizes e queimaduras. A filosofia dos Cavaleiros vinha de um sabre de luz vermelho, usado por seu líder, que era chamado de Ren. Sim, o sabre, mas o dono dele também. Enfim, eles basearam toda a sua ideologia nessa arma, que para eles era traduzida para simplesmente a natureza dele e nada mais. Os Cavaleiros de Ren nada mais eram do que um bando de saqueadores das regiões desconhecidas que vagavam pela galáxia causando destruição. Ben Solo, que depois tomou o nome de Kylo Ren, tornou-se o líder do grupo ao matar Ren. Um grupo que existia durante a época da Alta República era a Irmandade da Nona Porta, uma seita secreta do lado sombrio cujos membros tinham a habilidade de usar a força para fazerem que outros vissem coisas diferentes da realidade e eram identificáveis pelas máscaras de caveira que usavam. A Irmandade ajudou a incitar a Batalha de Jedha, um conflito da Alta República causado por outro grupo, na esperança de receber dinheiro por isso e construir seu próprio templo. Ainda durante a Alta República, há outro grupo com ligação ao lado sombrio, os Yakombi, embora apenas em sua origem. Durante a época da convocação da força, havia um enviado do grupo que enfatizou o abandono da prática do lado sombrio e a neutralidade de seus membros. Eles tinham como arma lâminas gêmeas, que era uma característica marcante do grupo. Outra característica marcante do grupo, além de suas vestes roxas, era que eles não falavam. Tudo o que precisavam dizer era dito por um representante. No caso da Yakombi, enviada para a convocação da força, seu representante era um Shinpi, uma espécie que parecia humanoides pequenos com asas originais do planeta de Shuraden. Ainda dentro do aspecto sombrio da força, aparentemente estão as bruxas do planeta de Brandok, lideradas pela mãe Aniceia. Ainda não sabemos muito sobre elas, mas pelas falas de Aniceia sobre serem perseguidas e forçadas a se exilar, combinando com a forma como foram tratadas pelos Jedi, tudo leva a crer que seu grupo segue o lado sombrio da força, ou o fio, como elas chamam. Vários grupos veem a força de forma diferente dos Sith e dos Jedi, e para essas bruxas, a força é um fio que conecta a todos e elas seguem uma filosofia de grupo que preza pela coletividade. Afinal, o poder de uma não é maior que o poder de duas, que não é maior que o poder de muitas. Mas saindo um pouco dessa dicotomia de lado sombrio e lado luminoso, ainda há várias ordens que seguem suas próprias filosofias ou têm sua própria visão da força, diferente daquela que conhecemos, como no caso dos Falanassi, que eram uma ordem religiosa que via a força como um mar e se referiam ao lado luminoso como corrente branca e ao lado sombrio como maré sombria. Essa ordem era capaz de criar ilusões e projeções de si mesmos através da força, podendo aparecer em qualquer lugar da galáxia. Essa técnica necessitava que o usuário colocasse toda a sua essência vital na força cósmica e era conhecida como Símil Futurus. Foi inclusive essa técnica que Luke Skywalker usou para enfrentar Kylo Ren em Crait e garantir que a resistência tivesse tempo para fugir em Os Últimos Jedi. Presente no mundo de Doren havia os Sábios de Barandô. Os Keldor, a raça do Plo Koon, possuíam a própria ordem de usuários da força, e eles eram famosos por suas habilidades de predição, ajudando a evacuar com antecedência em casos de tempestades mortais e auxiliando os oficiais do governo. Seus ensinamentos eram inspirados pelos elementos da natureza, sendo divididos em três vertentes: o vento guia, o raio guia e o riacho guia. Porém, com a Ordem Jedi recrutando os sensitivos à força mais poderosos do planeta, a Ordem Barandô caiu no esquecimento. E outro grupo que foi criado a partir de uma cisão da Ordem Jedi foi o Aspecto Ordo. Eles viveram como um grupo de Jedi não ortodoxos até o evento conhecido como o Conflito em Truvia, travado entre o Aspecto e os Jedi. Após um tratado de paz, eles foram deixados em harmonia, desde que seguissem o que foi estabelecido. Porém, o líder do Aspecto Ordo buscava um método de prolongar sua vida, indo contra o tratado com os Jedi. Por conta desses experimentos, a Ordem caçou o Aspecto Ordo, e embora não se tenha relatos precisos sobre o que aconteceu, o Aspecto desapareceu, permanecendo apenas as ruínas na cidadela de Hur. Em Bardota havia a Ordem Dagoiana, que focava nos princípios do autocontrole e da meditação, mantendo uma conexão forte e pessoal com a força. Essa ordem foi fundada em um período de guerra em Bardota, fazendo parte da tradição militar que governava o planeta através do lado sombrio da força. A Ordem Dagoiana conseguiu tomar o controle do governo, banindo os Frangal e se posicionando dentro da cultura Bardota. O relacionamento entre as Ordens Jedi e Dagoiana não era das melhores, por conta dos Jedi terem tentado levar as crianças
crianças bardotanas para sua ordem. O Conselho do Planeta considerou o ato uma afronta à sua soberania e exigiu que as crianças fossem devolvidas sob a ameaça de iniciar uma guerra. Os Jedi aceitaram, mas isso fez com que a Ordem da Goiânia cessasse contato com os Jedi por quase 1000 anos. Porém, nem só de usuários da Força esses grupos eram formados. Muitas vezes, alguns indivíduos não sensitivos viam aqueles capazes de manipular a Força com admiração e até idolatria. Outras vezes, reprovavam o uso da Força completamente. O que eles tinham em comum era o culto à Força, seja o lado sombrio ou o lado luminoso, como os Acólitos do Além, um culto de fanáticos do lado sombrio que surgiu após a morte de Darth Vader, seguindo a religião Sith. Esses cultistas adquiriram um sabre de luz que acreditavam ser o de Darth Vader e pretendiam devolver a ele em sua morte. Essa religião também era conhecida por sacrificar seres vivos e consultar os espectros dos Sith caídos, ou melhor, diziam consultar esses espectros. De toda forma, eles foram fundamentais para o retorno de Darth Sidious no Legends de Star Wars. A Irmandade do Semblante Beatífico também não tinha usuários da Força, mas a cultuava mesmo assim, e era composta por membros da espécie Lordian. Esses indivíduos tinham um cheiro distinto e uma linguagem corporal muito expressiva. Por conta disso, os membros dessa Irmandade vestiam mantos pesados e vermelhos cobrindo todo o seu corpo, representando um voto de silêncio físico para esconderem sua expressividade natural. Eles também possuíam um templo em Jedha. Falando nisso, a Lua de Jedha era um local de encontro de várias organizações religiosas com relação à Força, portanto, era o lugar perfeito para celebrar a Convocação da Força, que seria um comitê para promover a cooperação e entendimento entre essas muitas religiões. A Ordem Jedi e os já mencionados Lontu, Matukai, Feiticeiros de Tund, Falanassi e Yakombi faziam parte dessa organização junto da Igreja da Força e os discípulos e guardiões dos Whills. Esses últimos dois não tinham em seus membros usuários da Força. A Igreja da Força, por exemplo, era uma instituição religiosa que seguia os ideais da Ordem Jedi, funcionando como um equivalente de não usuários da Força. Durante a época da Nova República, Lord San Tekka fazia parte dessa religião e acreditava que o equilíbrio só retornaria à galáxia quando a Ordem Jedi fosse reestabelecida. Ainda em Jedha havia dois grupos filiados aos Whills. Os Whills eram aqueles seres que escreveram o Diário dos Whills, um documento que registrava importantes acontecimentos da galáxia. Um dos lugares mais sagrados de Jedha era o Templo Kyber, que também era conhecido como Templo dos Whills. Esse templo era protegido pelos Guardiões dos Whills. Os Guardiões possuíam um mantra sobre ser um com a Força e a Força ser uma com eles, e produziam à mão um Light Bow como sua tradição. Chirrut Inoue fazia parte desse grupo. Já os discípulos dos Whills se diferenciavam dos Guardiões em alguns detalhes. Eles eram menos ativos e geralmente vestiam mantos vermelhos e simples. Os discípulos preferiam ouvir e tentar entender a vontade da Força, enquanto os Guardiões preferiam sentir a Força e sua presença. Mas nem todos esses grupos viviam em harmonia. Originalmente, o Caminho da Mão Estendida era um culto pacífico do planeta de Dawna, autossuficiente e pregando uma vida sem a manipulação da Força. Para eles, o uso da Força poderia resultar na falta dela em outro ponto da galáxia, como um efeito borboleta. Porém, quando Alessia Zevron se aliou a eles e se tornou sua líder, ela implementou um ódio ao Jedi e qualquer outro usuário da Força, que acabou culminando na Batalha de Jedha, impedindo que a convocação da Força ocorresse e resultando na extinção do grupo. Alguns anos depois, membros do Caminho fundaram os Anciões do Caminho, que seguia a mesma premissa de proibição de uso da Força, mas sem tanto extremismo. Também há grupos tão antigos que já foram extintos, como os Dai Bendu. Essa organização era considerada como os precursores da Ordem Jedi. O símbolo da República Galáctica tinha como origem os estudos de numerologia dos monges Bendu. Para eles, o número 9, simbolizado pelos 8 raios saindo de um círculo, significava a presença benevolente da Força em uma galáxia unida. Outra cultura ligada à Força eram os Elfos, do planeta de mesmo nome. Muitos da espécie podiam manipular a Força. Para eles, era conhecida como o Vento da Vida, e aqueles com sensitividade passavam a ser chamados de sábios. Inicialmente, os Elfos eram uma civilização pacífica, mas com o passar do tempo se tornaram mais e mais corruptos até a sua queda para o lado sombrio. O último líder dos Elfos foi Kujet, que implementou um verdadeiro reino de terror, massacrando seus oponentes. E além desses grupos de não usuários e usuários, podemos mencionar dois exemplos de entidades além do reino físico: as sacerdotisas da Força, que eram seres que viviam na fonte da vida, o berço dos midichlorians. Yoda as encontrou durante as Guerras Clônicas, buscando descobrir como se tornar um fantasma da Força. Essas sacerdotisas
sacerdotisas representavam a conexão entre a força viva e a força cósmica. Força viva era aquela que os seres podiam sentir, presente em todas as coisas, e a força cósmica era de onde a força viva se originava. Além disso, as 5 se manifestavam como serenidade, alegria, raiva, confusão, tristeza. Já os deuses de mortes eram basicamente representações corpóreas dos aspectos da força, sendo o pai o equilíbrio e seus filhos os lados da força, a filha como o lado luminoso e o filho como o lado sombrio. Eles viviam nesse reino conhecido como Mortes, que estava fora do plano físico da galáxia. Seus poderes iam além do que era possível para qualquer usuário da força e eram capazes até mesmo de assumir outras formas. Dito isso, ainda existem muitos outros grupos que cultuam a força, mas que não caberia em um vídeo só. Então, se esse vídeo bater 5.000 likes, eu prometo fazer a parte 2 e te mostrar mais grupos da força ainda. Até lá, fique com esses 2 vídeos que eu tenho certeza que você vai curtir. Até o próximo vídeo e this is the way.